Queridos, queria ler dois textos com vocês nessa manhã. Atos capítulo 6, do verso 1 a 7, e depois no capítulo 14, versos 22 a 24. Atos capítulo 6, verso 1 a 7. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, essa versão que aparece no telão aí para vocês. Mas se você tiver qualquer outra versão da Bíblia, você pode acompanhar sem nenhum problema. À medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios e descontentamentos. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 homens foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes se converteram. Capítulo 14, próprio livro de Atos. No verso 21, eu disse 22, vamos começar no 21. Diz assim: capítulo 14, verso 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, foram muitos discípulos, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem havia crido. Até aí. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele fale ao nosso coração segundo a sua vontade. Queridos, nós estamos então como a pastora orou nessa manhã, nós estamos nesse processo de como igreja, né, orando, querendo ouvir a Deus e convidando pessoas para se apresentarem para o serviço do Senhor. E nessa manhã, então, eu gostaria de falar sobre as ações do Espírito Santo e o serviço. Não sei se vocês perceberam, nas últimas semanas, a gente tem falado no livro de Atos que, quando os discípulos obedecem à ordem de Jesus, e eles vão para Jerusalém, e na festa do Pentecostes, vem o Espírito Santo sobre aquela multidão de homens e mulheres que ali estavam, e eles ouvem a mensagem, cada um na sua língua, e quando eles saem dali, eles saem fazendo aquilo que eles aprenderam com Jesus. O que os discípulos aprenderam com Jesus? Eles aprenderam que eles deveriam pregar a palavra. Eles aprenderam que eles deveriam orar com as pessoas, à medida que elas tinham necessidades. Eles aprenderam também que eles deveriam crer em curas e milagres,
e eles deveriam estabelecer igrejas nas casas e nos lugares que eles passassem, nas cidades que eles passassem. Ora, isso aconteceu de maneira tão natural e tão abundante, irmãos, que o número de discípulos começou a crescer assustadoramente. E no capítulo 6 do texto que a gente leu hoje, vai dizer que, no verso 1, multiplicando-se o número de discípulos, alguns cristãos estavam sendo mais bem atendidos do que outros na distribuição de alimentos, o que gerava uma grande frustração. Com isso, murmúrios de descontentamento vieram. Naquela igreja em Jerusalém, havia um grande número de cristãos chamados helenistas e um grande número de cristãos chamados hebreus. Os helenistas, na verdade, alguns dizem que eram gregos, mas haviam também muitos judeus ali que haviam morado na região da Grécia, aprendido a falar grego, e, na verdade, eles se consideravam mais gregos do que judeus. E quando eles estão juntos na mesma igreja, parece que os judeus se sentiam mais crente raiz, assim, né, do que os helenistas, porque eles diziam, eles falam grego, nem falam a nossa língua. E na distribuição de alimentos, houve então essa questão de que parecia que os de origem helenistas, os de fala grega, eles estavam sendo negligenciados, especialmente as viúvas, na distribuição dos alimentos. E aqui, queridos, a gente tem então a primeira questão que aparece para nós, né? À medida que a igreja cresce, surge necessidade dos líderes avaliarem, né, as áreas que podem sofrer maior dificuldades e assim buscar antecipadamente algumas soluções para isso, né? E aí a pergunta para nós nessa manhã é: como que nós podemos perceber a ação do Espírito Santo ali na igreja, né, a partir do testemunho de Atos? Como que a gente pode perceber a ação do Espírito Santo hoje para nós e nos juntarmos a Ele naquilo que Ele quer fazer na igreja? Como que a gente pode olhar para as ações do Espírito Santo e a maneira como Ele impulsiona as soluções para questões que eventualmente surjam na igreja? Imagina vocês, hoje, na IPI de Vila Sônia, se a gente recebesse, de repente, 15 famílias, entre essas famílias, 10 bebês, uns 15 adolescentes, e uns 8 avós com situações de saúde bem específicas que a gente precisasse dar uma atenção. A demanda de trabalho subiria consistentemente, né? Aliás, é aquilo que a gente espera, aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, se acontece, como que a gente lidaria com todas essas demandas? Bem, no caso da igreja de Atos, no capítulo 6, o que surge aqui é essa demanda em termos da distribuição de alimentos. E toda a inquietação, queridos, ou todo o descontentamento que porventura aconteça na igreja, eles precisam ser levados até a liderança. Nós precisamos considerar, nós precisamos entender o que está acontecendo. E para a gente atuar e para a gente agir junto com o Espírito Santo, entendendo o que Ele quer para a igreja, a primeira coisa que a gente precisa considerar é de que o Espírito é quem dá discernimento quanto aos desdobramentos da missão. É o Espírito que nos dá essa sensibilidade para a gente perceber que, enquanto nós cumprimos a ordem de Deus de pregar o Evangelho, haverá desdobramentos. Que desdobramentos são esses? Pode ser o crescimento, pode ser a falta de pessoas para atuar, pode ser uma necessidade que a gente não compreendeu ou não está atuando de acordo. Então, os apóstolos, eles nem se preocuparam assim em dar uma solução imediata. Por exemplo, eles poderiam ter, então vocês estão com dificuldade de fazer a distribuição dos alimentos. Espera aí, a gente vai participar e vai distribuir junto com vocês. Eles focaram nos propósitos de Deus, que estavam
perseguindo. E o propósito de Deus que eles perseguiam era, bom, a gente passou um bom tempo com Jesus, a gente aprendeu muitas coisas de Jesus, e a principal missão que Jesus nos deu foi de falar a respeito dele, como Senhor, como Salvador, como aquele que veio trazer o reino de Deus. Essa era a principal missão dos apóstolos. Afinal, a igreja havia crescido e se tornado essa igreja grande ali em Jerusalém, mas imagina se eles parassem de pregar, e se eles começassem a se envolver com outras demandas da igreja e do crescimento. Bem, o que eles buscaram, queridos? Eles buscaram resolver aquela questão, mas ouvindo a Deus, ouvindo ao Espírito Santo. E aqui é importante ressaltar, irmãos e irmãs, que não há qualquer indício no texto que digam que os apóstolos se considerassem superiores para que eles não pudessem simplesmente participar da distribuição de alimentos. Não era questão de, eu sou apóstolo, então eu não posso fazer uma visita, eu não posso distribuir alimentos para as viúvas, eu não posso cuidar de outros ministérios complementares na igreja. Não, muito pelo contrário, eles estavam abrindo mão de fazerem tudo sozinho, e eles estavam então limitando o seu próprio campo de ação e o poder que eles tinham na comunidade para atender uma direção e um discernimento que o Espírito Santo estava trazendo naquele momento. Então, era aquilo que ficou conhecido como a instituição dos diáconos, né? A instituição daqueles que iriam servir às mesas. Interessante que o Josué Campanhã, no seu livro Simplesmente Jesus, ele diz que um problema ou um desafio que a igreja pode, ou que a igreja enfrenta, pode ser tratado de várias formas. Ele diz, por exemplo, que diante de uma situação, um desafio, a igreja pode ignorar e arcar com as consequências futuras. E aí, claro, ela pode até comprometer a liderança e a sua organização. A gente pode também, diante de um problema, enfrentá-lo imediatamente. Sabe quando surge um desconforto que a gente já quer logo tomar alguma ação, alguma atitude? Ora, sem pensar muito nas alternativas, a gente também pode comprometer a igreja e aquilo que os líderes já conquistaram. A gente também pode fazer uma revisão antecipada daquela situação e pensar, bom, na hora que surgir uma outra necessidade semelhante a essa, como que a gente pode enfrentar isso de maneira mais branda? E, finalmente, o Josué Campanhã, ele diz assim que a gente pode avaliar a situação como um todo. E parece que foi isso que os apóstolos fizeram no caso dessa demanda em relação às viúvas. Assim como os apóstolos, queridos, nós como líderes, ou a igreja nos seus membros, nós não podemos negligenciar a nossa tarefa mais importante em detrimento das tarefas complementares. Bem, e aí você me pergunta, então, pastor, como que a gente pode se dedicar à nossa tarefa principal, sendo que há várias tarefas complementares? Primeira coisa que a gente precisa saber, qual que é a nossa tarefa principal no corpo de Cristo? Qual que é a nossa área de paixão? Qual que é aquela coisa que você faz de maneira natural e que as pessoas olham e falam, nossa, fulano faz tão bem isso aqui. Olha, a gente vê uma graça especial enquanto a pessoa serve nessa área. É preciso entender isso, e aí eu te pergunto, você sabe qual é a sua principal área de atuação, de serviço, de vocação diante de Deus? Outra coisa é, quais são as tarefas complementares que você tem realizado e que está competindo com o seu chamado principal? Calma, eu não estou pedindo para você deixar as tarefas complementares. A gente pode e deve pedir ao Espírito Santo, queridos, para que a gente não deixe de fazer as tarefas complementares enquanto a gente tem algo principal para fazer. E aí, nesse sentido, queridos, é aquilo que os apóstolos disseram aqui, olha, nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Mas eles não pararam por aí.
Eles não pararam por aí, eles entenderam que a segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que o Espírito não somente nos dá essa sensibilidade ou esse discernimento, né, para a gente reconhecer os desdobramentos da missão, mas também diz para nós que a gente precisa capacitar outras pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa abrir oportunidade para as pessoas servirem. Em muitas ocasiões, servindo junto com a pastora Gisele em outros lugares, uma grande luta que a gente tinha, eu não estou dizendo que esse é a situação do momento em Vila Sônia, era que muitos líderes que reclamavam que não tinham ninguém para servir junto com eles, quando a gente apresentava algumas opções, a pessoa dizia, ah, não, mas fulano, olha, mas fulano. Gente, num certo sentido, nenhum de nós estamos prontos. Num certo sentido, quem pode dizer, olha, eu estou pronto para realizar qualquer tarefa que Deus me incumbir na igreja. Nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando, a gente vai aprendendo enquanto a gente se coloca à disposição do Senhor. E é por isso que no verso 3 diz, os apóstolos disseram, olha, para que a gente possa manter-se na nossa tarefa principal e eventualmente trabalhar em algumas complementares, a gente entendeu que para manter o foco e enfrentar esse problema ou esse desafio, a gente precisa abrir oportunidades para novas pessoas. A gente precisa treinar novos líderes. A direção do Espírito aqui é simples, irmãos, e prática. Tratava-se de uma questão de administração. Existia uma necessidade, existiam os recursos para serem distribuídos, existiam as pessoas que precisavam ser atendidas, existiam novas pessoas na comunidade que poderiam eventualmente se tornarem líderes, dispostas a trabalhar no atendimento daquelas necessidades, mas, muitas vezes, o que acontece? A gente recebe recursos que precisam chegar rapidamente às pessoas que necessitam, e por uma falta de administração, esses recursos ficam conosco por algum tempo. Você já pensou? Às vezes a gente ouve alguma reportagem que diz que determinada cidade ou determinado hospital do estado tem um aparelho, uma máquina, que pode ajudar no tratamento de saúde, que vale milhões, e que ela não foi instalada. Ela está lá parada. Nós temos mais do que máquinas que valem milhões na igreja. A gente tem muitas pessoas com capacidades, com dons, com possibilidades que elas nem sabem ainda e que não foram utilizados no reino de Deus, que não foram convidados para atuarem no reino de Deus. Então, nós estamos diante de uma divisão de tarefas, mas não é apenas uma divisão de tarefas na igreja, porque na igreja nós nunca trabalhamos apenas com divisão de tarefas. Isso requer uma consciência do que Deus quer de nós, do que o Espírito Santo está nos conduzindo. Há duas coisas aqui que a gente precisa perceber e que marcam uma escolha de pessoas para novas posições ou ministérios na igreja. Primeiro o processo, e depois o perfil das pessoas. O processo de escolha aqui não ficou só na mão dos apóstolos. Os apóstolos poderiam chegar e falar, olha, fulano, ciclano e beltrano, vocês vão ser os líderes que vão atuar nesse novo ministério. Mas também não foi apenas um plebiscito. Vê aí quem vocês querem escolher, escolham. Não. Houve entre eles uma conversa, e o verso de número 3 diz que além dessa conversa que houve, havia um perfil que foi apresentado ali. Essas pessoas precisariam ser pessoas de respeito, ou pessoas que a comunidade considerasse. Homens e mulheres que pudessem olhar uns para os outros e dissessem, não, olha, fulano é alguém que está aí com a gente, é alguém que está disponível, é alguém que quer aprender, é alguém que quer crescer. Ela tem o respeito da comunidade. É também alguém cheia do Espírito Santo, é alguém que crê nas Escrituras, que está procurando crescer em Jesus, que está procurando viver uma vida diária com o Senhor. É uma pessoa também ponderada, é uma pessoa sábia.
é uma pessoa cheia de sabedoria. A sabedoria, irmãos, se revela quando nós acreditamos que nós não temos a última palavra e que Deus, na sua graça, Ele pode usar, né, um grupo de pessoas para entender determinada necessidade na igreja. Então vejam só, havia um processo e também havia um perfil no qual os apóstolos gostariam que a comunidade percebesse. E aí a gente pode entender que muitas vezes há tarefas na igreja que a gente pode até preenchê-las através de um chamado para um voluntariado. Não é verdade? Você pode chamar alguém para ser voluntário. Você pode fazer o cafezinho hoje, que vai ser servido ali no intervalo? Você pode ajudar no estacionamento? Você pode ajudar na limpeza ou na organização de uma sala? Mas há outras tarefas e há outros ministérios na igreja que requerem um dom espiritual, que requerem algum treinamento, que requerem um pouco mais, né, de cada um de nós. E aí, nesse sentido, os critérios que os apóstolos apresentaram era de que essas pessoas estivessem, no mínimo, disponíveis, já que ninguém está totalmente pronto, né? E aí, aqui é muito interessante a gente pensar numa coisa, gente. Imaginem só, muitas vezes o nosso coração revela um pouco, né, de como nós nos sentimos diante de determinada tarefa. Às vezes, num processo de seleção, se chega um candidato ali com uma autoestima, né, assim, dizer, não, eu sei tudo, eu estou totalmente pronto para essa tarefa e tal, talvez o entrevistador fique assim, não sei, né, será que ele não está superestimando tudo aquilo que ele pode e sabe fazer? Mas, por outro lado, às vezes também não é bom o candidato chegar lá dizendo assim, não, eu acho que eu realmente não tenho condições de cumprir com essa tarefa, mas eu estou aí, se você quiser me contratar. Nem lá e nem cá, né? Cada um de nós tem um potencial para ser desenvolvido diante de Deus. A Bíblia diz que Deus nos chamou, queridos, e Ele já distribuiu dons na igreja. E que esses dons precisam ser descobertos, eles precisam ser avivados, eles precisam ser colocados para fora. E isso não pode acontecer se não houver treinamento, se não houver prática, se não houver oportunidade de serviço. Então a visão dos apóstolos era de que eles não queriam apenas resolver um problema da distribuição de alimentos ali, mas eles queriam resolver esse problema, mas eles não queriam criar um outro problema, que era simplesmente pegar pessoas e colocá-las lá, sem que elas estivessem disponíveis ou abertas para isso. Quem você imagina, ou quem você poderia treinar para servir junto com você nos ministérios que você já atua na igreja? Quando você olha para a igreja, você encontra pessoas dispostas para caminhar no discipulado, para aprender novas tarefas, para descobrir algo que elas possam se encaixar? Eu quero concluir essa mensagem, queridos, dizendo que o Espírito Santo, ele também dá direção e meios para a gente levantar novos líderes. E é interessante aqui, que não somente aqui nesse texto, em que vai aparecer nos versos 5 em diante que aquela conversa, aquela reunião, aquela assembleia, ela agradou a maioria. Então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, enfim. Esses nomes são nomes gregos. Interessante, porque os gregos, quem tinha essa coisa de servir às mesas eram judeus, não eram gregos. E olha como que o Espírito Santo trabalha. Ele pega pessoas que não tinham nada a ver, historicamente, né, com o serviço das mesas, e os chama para o serviço das mesas. São justamente os gregos que se apresentam aqui. E eles foram apresentados, e os apóstolos oraram por eles e impuseram as mãos. Agora eu gostaria de que vocês olhassem comigo para o texto de Atos 14. Lá diz que os apóstolos também estavam num outro momento, numa outra cidade, Derbe, e ali muitos discípulos chegaram a Cristo.
Então eles ficaram um tempo ali fortalecendo aqueles discípulos, e o texto vai dizer que esse é o trabalho da maioria da liderança na igreja. O nosso trabalho na liderança na igreja, o pastor junto com presbíteros, diáconos, diaconisas e presbíteras, é encorajar, fortalecer as pessoas, para que elas permaneçam na fé, como diz aí no verso 22 do capítulo 14 de Atos. Irmãos, eu não tenho o poder de mudar ninguém. Nenhum líder tem o poder de mudar nenhuma pessoa, mas quando os membros, quando nós somos parte de uma igreja, parte de uma comunidade, e nós estamos servindo do lado uns dos outros, e você tem alguém, seja ele um líder ordenado ou não, seja ela uma mulher ordenada ou não, mas ela está ali fortalecendo a sua fé, ela está te encorajando a permanecer firme, e ele está dizendo, olha, você está passando um tempo difícil na sua vida, mas eu estou orando por você. Ô fulano, eu posso passar na sua casa e tomar um café com você hoje? Eu quero orar por você nesse tempo que você está passando. Ah, pastor, está tudo bem. Ok, mas eu quero orar por você, tudo bem? Então, quando nós nos percebemos, queridos, como aqueles que, na nossa tarefa de fortalecer os discípulos, de encorajá-los a permanecer na fé, lembrando que muitas vezes, na vida cristã, nós não vivemos um mar de rosas. A enfermidade chega na casa do crente, como chega na casa daquele que não é crente. As lutas, as ansiedades, as preocupações chegam na casa do não cristão, como na casa do cristão. A pandemia mostrou claramente que o vírus não respeitava quem era crente e quem não era. Então, se nós não encontramos encorajamento para viver a vida cristã uns com os outros, a vida cristã se torna muito mais difícil. E quando, queridos, os apóstolos se deram conta disso e de que o trabalho era muito grande, no verso de número 23, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns, eles os entregavam aos cuidados do Senhor. E aqui eu gostaria que você pegasse comigo o contexto de Paulo e Barnabé. Uma igreja na época de Paulo e Barnabé era uma casa que ele chegava e ficava ali, às vezes 3 meses, às vezes ficava ali uns 6 meses, ou no caso da casa de Lídia, ele ficou 2 anos, e aí ele realmente, não somente pregou o evangelho e ajuntou algumas pessoas, mas ele ficou ali 2 anos discipulando aquela família e todos aqueles que estavam ali congregados. Então, ou seja, se você começa a se reunir na sua casa, reunir com a sua vizinhança, você pode fortalecer aqueles que estão ali ao seu redor. Você pode ter uma pequena congregação de 3 a 5 pessoas para estar sob o seu cuidado. Interessante, quando o missionário Ashbel Green Simonton, ele, em 1859, ele chega no Brasil, até ele aprender a língua, até ele evangelizar, até ele... E depois o seu diário diz que ele organiza a igreja com 3 pessoas. Ele organizou a igreja com 3 pessoas. E ali ele começa, esse trabalho de encorajar, de fortalecer e de dizer para as pessoas, olha, vocês vão passar por dificuldades, mas com Jesus e com a graça do Evangelho e servindo a partir das verdades do Evangelho, você vai crescer, você vai se desenvolver, e foi isso que aconteceu com a igreja brasileira. Queridos, eu quero terminar dizendo que o resultado de tudo isso, lá em Atos 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o resultado de tudo isso, em Atos 6, verso 7, era de que a mensagem de Deus continuou a se espalhar.
Enquanto novas demandas vão surgindo na igreja, a gente precisa continuar espalhando a mensagem do Evangelho. A gente precisa continuar anunciando a Jesus. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e até muitos sacerdotes judeus, também se converteram. Isso mostra, queridos, que Deus já nos deu a graça de poder nos juntar ao Espírito Santo e olhar os meios que Ele já colocou na igreja para levantar novos líderes. A gente pode crer que o Senhor vai manifestar isso na vida do seu povo. Deus nos chama como igreja para seguir essa direção do Espírito, na escolha de diáconos e presbíteros, ou diaconisas e presbíteras. E eu tenho certeza que isso vai promover duas coisas na igreja. Enquanto a igreja está passando por um crescimento orgânico, e às vezes a gente tende a pensar na igreja apenas como crescimento numérico, ele é importante, mas enquanto Deus está trabalhando no crescimento orgânico, isto é, no nosso crescimento pessoal, crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento no desenvolvimento dos ministérios, é Deus dizendo assim, olha, eu estou preparando vocês, porque quando eu começar a mandar gente para valer, aí vocês vão saber o que fazer com elas. Então, esse é um crescimento orgânico. O crescimento diaconal, por exemplo, é quando a igreja identifica uma necessidade na comunidade, e ela entende claramente que Deus está dizendo, olha, aquela necessidade vocês precisam atender. E o crescimento diaconal, irmãos, não é apenas a ação social. Se você for olhar nas definições de ação social, Max Weber, outros autores, sociólogos, eles vão dizer que é uma ação que alguém faz em direção a outra pessoa, na qual ele entra num relacionamento com essa outra pessoa sem interesse. Mas a diaconia envolve a ação e a palavra. Então nós queremos fazer uma ação que promova o ser humano, mas nós queremos também uma ação que leve ele para ter um encontro com Deus, porque nós podemos suprir a sua necessidade hoje de comer, por exemplo, mas nós também queremos que essa pessoa tenha um encontro com Jesus para a vida eterna. Então é por isso que diaconia é ação e palavra, e quando os apóstolos impõem as mãos sobre aqueles 7 ali e oram por eles, eles não estavam dizendo assim, ó, agora o serviço de vocês é só servir as mesas, hein? Não. O serviço de vocês é só cumprir uma escala. Não. Haja visto que desses 7 que foram aqui, digamos assim, que receberam imposição de mãos, a gente tem Estevão pregando e multidão se convertendo. E por causa da pregação, ele se torna o primeiro mártir da igreja. A gente tem Filipe também, indo no caminho e encontrando outras pessoas e pregando o evangelho. Isso quer dizer que um diácono e uma diaconisa, ela pode também receber outros dons e não ficar preso ao exercício apenas daquilo que a igreja local imagina que ela precisa fazer. Cumprir escalas, manter a ordem do templo, verificar as coisas aqui, atender órfãos, viúva, enfermos. De repente há um pregador, alguém que tem ensino, alguém que tem algo na área da música e também serve como diácono ou diaconisa. Percebam que desses 7, pelo menos 2 tinham a pregação como algo tão latente que eles provavelmente não ficaram lá só servindo as mesas. E ninguém disse para ele, não, você só pode servir as mesas. Era maior do que eles. Deus trará, queridos, para mim e para você, Deus trará para cada um daqueles que estiverem disponíveis, direção do Espírito para o serviço. O serviço encontra a glória de Deus e encontra a realização. Enquanto nós glorificamos a Deus, você precisa encontrar alguma realização no que você faz.
Porque se só for o preenchimento de um cargo, isso não vai te trazer alegria. Mas se for, nossa, eu me realizo em Deus, eu faço para Deus, é claro, isso aperta um pouquinho a minha vida, mas eu tenho prazer nessas coisas. É mais ou menos quando você está naquele emprego que você diz assim, eu não aguento mais essa empresa, eu preciso sair daqui, então não é mais prazer, e você precisaria realmente procurar uma outra opção. Na igreja, no ministério, você precisa encontrar a sua realização em Deus. O cargo não te dará essas coisas. Escalas não nos darão essas coisas, mas o contato com pessoas, ouvir a história de pessoas, sentar e comer junto com pessoas, e orar, chorar e se alegrar com pessoas, isso pode sim te dar um sentido mais real do que seria a vida e o ministério que o Espírito Santo quer nos conduzir para ele. Vamos orar? Quero convidar você para orar. Quero convidar você para se colocar diante do Senhor nessa hora. Não importa a sua idade, não importa se você se vê no começo ou no final da sua jornada. Deus chamou Davi, muito moço. Deus usou uma menina de 8 anos na casa do comandante Naamã. Deus chamou Moisés aos 80 anos de idade. Não importa a sua idade, importa a disposição do teu coração em dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim na IP de Vila Sônia? O que o Senhor quer de mim na minha vizinhança? O que o Senhor quer de mim? Vamos ouvir uma música para nos inspirar.